noite! Começa agora o primeiro debate entre os candidatos a prefeito da cidade de São Paulo. Seguindo a tradição, a luz verde para a corrida eleitoral é dada aqui na tela da Band. Chegou a hora de conhecer mais a fundo as ideias e os projetos para enfrentar os problemas gigantescos da maior cidade da América Latina. Em nome do Grupo Bandeirantes, eu agradeço a presença dos candidatos posicionados aqui no estúdio na ordem definida por sorteio prévio. Ricardo Nunes, Pablo Marçal, Tabata Amaral, José Luiz da Atena e Guilherme Boulos. Este debate também é transmitido ao vivo pela Rádio Bandeirantes, pela Band News FM, pela Band News TV e pelas plataformas digitais da Band. Outras emissoras do grupo estão realizando nesse momento debates em mais 18 cidades do país. Esses debates podem ser acompanhados pelo Band Play. Vamos dar uma olhada nas regras para este debate aprovadas previamente pelos representantes das campanhas. Para começar, cada candidato tem 1 minuto e meio para responder a uma pergunta do mediador. A ordem segue o posicionamento no estúdio. Na sequência, o primeiro confronto direto. Por ordem de sorteio, cada candidato escolhe quem vai responder e tem 1 minuto para sua pergunta e 1 minuto para a réplica. O tempo de resposta e tréplica será de 4 minutos no total, a ser administrado pelo candidato. Os candidatos podem ser perguntados até 2 vezes. No segundo bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem perguntas para os candidatos, escolhendo quem vai responder e quem vai comentar. Todos respondem e todos comentam. São 2 minutos para a resposta e 1 minuto para o comentário. O candidato que respondeu tem ainda 1 minuto para a sua réplica. O terceiro bloco começa com mais uma rodada de confronto direto, também em ordem sorteada previamente. Cada candidato escolhe quem vai responder e tem 1 minuto para a sua pergunta. O tempo de resposta e tréplica será de 4 minutos no total, a ser administrado pelo candidato. Quem perguntou tem também 1 minuto para a réplica. Os candidatos podem ser perguntados até 2 vezes. Na última parte, cada candidato terá 2 minutos para discorrer sobre um dos temas mais buscados pelos eleitores durante o debate, a partir dos dados da sala digital Band Google. A ordem será inversa à da primeira resposta. E sobre direito de resposta, a regra é clara, a regra é simples. Ele será concedido apenas e tão somente em caso de ofensa pessoal ou moral direta. Nesse caso, o candidato que se sentir ofendido pode pedir para mim um direito de resposta assim que terminar o tempo de quem estiver falando. Faz um gesto e aguarda. Uma comissão formada por 2 jornalistas e um advogado decide se o pedido procede ou não. Em caso positivo, o tempo será de 45 segundos. E antes de fazer a primeira pergunta, vamos dar uma olhada na sala digital, que é uma parceria da Band com o Google. Aí as imagens, já virou uma tradição nos debates. E foi a partir das informações recolhidas pela sala digital nos últimos 15 dias que a gente chegou ao tema para essa primeira pergunta direcionada a todos os candidatos. O São Paulo é o principal destino turístico do Brasil. Somos uma cidade com 12 milhões de habitantes, recebemos todos os anos 15 milhões de pessoas, mais do que a nossa população. Cidades com essas características no mundo, em geral, exploram um ativo extraordinário que é o centro. E o centro da cidade de São Paulo hoje é o retrato do abandono, com Cracolândia. A gente tem pessoas em situação de rua, prédios largados. Se o senhor ou a senhora for eleito ou eleita prefeito ou prefeita de São Paulo, o que fará de objetivo para que o centro de São Paulo volte a ser o orgulho dessa cidade? A ordem para a resposta segue o posicionamento no palco, definido por sorteio. Quem começa é o candidato Ricardo Nunes. O senhor tem 1 minuto e meio. Muito obrigado. Primeiro, boa noite. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse debate e de ser prefeito dessa cidade que eu amo. Cumprimentar os candidatos.
o ENEG e a Bandeirantes por essa iniciativa. E você que está em casa nos assistindo, esperamos que tenhamos aqui um debate de nível, falando da cidade e de propostas. Essa questão do turismo realmente é fundamental. Por isso que a cidade de São Paulo é a única cidade do mundo que tem os 3 eventos da FIA, Federação Internacional do Automobilismo. Nós temos aqui a Fórmula 1, a Fórmula E, a WEC, são ações que a gente vem desenvolvendo para poder atrair turistas. Inclusive, teremos agora, no dia 6 de setembro, o NFL. Nós teremos no único dia o maior número de americanos aqui na nossa cidade, trazendo, com certeza, uma contribuição para o desenvolvimento econômico. São hotéis que terão gente, o taxista, o motorista aplicativo atuando. E o centro também é um grande local para receber os nossos turistas. E é por isso que a gente está fazendo um grande investimento. Reurbanização de vários espaços, melhora da iluminação, ampliação da segurança. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz o concurso da Guarda Civil Metropolitana e nós temos 2.000 GCMs a mais. E as reurbanizações, já reurbanizamos ali a Praça da Sé, vamos fazer agora o Parque Dom Pedro, também a sede administrativa do Governo do Estado, vindo para o centro de São Paulo, que vai contribuir bastante. Portanto, o centro vai estar cada dia mais bonito e é isso que a gente, com o Governo do Estado de São Paulo, está fazendo. O próximo a responder é o candidato Pablo Marçal. Boa noite, São Paulo. Boa noite a todos que estão aqui nesse debate. A cidade de São Paulo recebe 15 milhões, segundo essa informação, porque aqui tem mais de 100 mil eventos por ano, mas não tem investimentos no turismo igual a gente acabou de ouvir. 100 mil eventos faz com que pessoas do Brasil inteiro compareçam aqui e, ao ouvirem esses eventos, essas pessoas elas acabam passeando pela cidade. Só que elas tomam um choque de realidade muito grande, que é ao se deparar no centro. Está completo de invasões aquele outro candidato está mais à esquerda ali, à extrema esquerda desse palco. Ali tem prédios tombados que custam 7 vezes mais para fazer a reforma e a gente não vê o da minha direita aqui fazendo essas reformas e nem buscando parcerias público-privadas para fazer essas reformas. Nós vemos que não tem investimento nesse turismo. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais de área de Hollywood que França. A cidade mais visitada do mundo é Paris e lá tem um elevador na Torre Eiffel que sozinha, consegue colocar mais turistas internacionais do que o Brasil inteiro. Para você ter uma noção, o lugar mais visitado do mundo é Paris. Só que aqui, para você ter uma noção, não tem esse tipo de investimento. Se tem, é muito raso, muito razoável. E eu posso te falar que aqui tem 100 parques municipais muito mal cuidados e a gente vai investir nisso. Vai investir em diárias, né? Tem que investir em brand para as pessoas descobrirem esse lugar. E os brasileiros não sabem o que tem aqui em São Paulo. Tá? Elas conhecem pela Cracolândia e pela violência. Candidato. Na sequência, a candidata Tabata Amaral, por favor. Boa noite, Oineg. Boa noite a todos que nos acompanham, especialmente da minha Vila Missionária. A gente não vai retomar o centro se a gente não enfrentar o sistema que é a Cracolândia. Se a gente não enxergar que tem bandido, é um sistema criminoso altamente lucrativo e tem também doente. Tem agente público envolvido, tem ferro velho envolvido, tem hotel envolvido, porque é que seguem funcionando. Nós propomos, inclusive, no nosso plano de governo, a criação de um órgão executivo que possa articular diferentes secretarias para cumprir uma só missão. O centro vai ser seguro quando tiver gente circulando em segurança de manhã, tarde, noite e madrugada. É por isso que a gente tem que olhar para a zeladoria, mas é por isso também que a gente tem que dar um novo uso à Santa Efigênia. Propomos a criação de um parque tecnológico e também da ocupação a 20% dos imóveis que estão hoje desocupados. Eu aproveito para me apresentar. Estou há 6 anos como deputada federal, sou autora de projetos importantes como o Pé de Meia, como a distribuição de absorvente nas escolas, uma filha orgulhosa da periferia de São Paulo, de nordestinos, e eu estou muito feliz de estar aqui, representando a minha periferia, representando as mulheres como única candidata mulher e também convidando vocês a conhecerem mais do meu trabalho, da minha história. A gente acabou de lançar uma série no YouTube, Tabata Amaral SP. Obrigada. Pela ordem sorteada, agora é a vez do candidato José Luiz da Atena. Boa noite, Oineg, amigos ligados da Band. É uma posição diferente a que eu estou aqui, porque há 26 anos eu sinto a sua dor diariamente. Eu estou com você diariamente na sua casa. Aqui eu terei a oportunidade de resolver e colocar mentiras que são contadas para você
porque muitos desses candidatos que estão aqui vão apresentar uma série de soluções e não vão cumprir metade delas. Começa com o prefeito, que não cumpriu metade das metas expostas pelo Bruno Covas. E o prefeito deve ter falado do centro de outra cidade. O centro que ele viu é um centro que não existe em São Paulo. É um centro que ele arrasou na capital de São Paulo, não só o centro especificamente, onde pessoas criaram as suas famílias, netos, tataranetos dependiam dali e fugiram dali por causa do crime organizado infiltrado na Cracolândia. Não é só a Cracolândia. São Paulo está destruída. São Paulo é uma cidade que atrai turismo pra caramba porque é uma cidade de negócios. Nós temos que ter segurança pública. Segurança pública você resolve com o reforço da nossa GCM, você resolve com o auxílio das polícias regulares, com o auxílio do Estado e com lei, que você tem que cobrar do seu deputado, do seu senador. O Ricardo arrasou essa cidade, ele destruiu essa cidade. E sem segurança a gente não pode atrair turismo, nem investimento, nem coisa absolutamente alguma. Candidato Guilherme Boulos, 1 minuto e meio, por favor. Boa noite, Oineg, boa noite aos candidatos que estão aqui, boa noite principalmente a você que está em casa acompanhando a gente. São Paulo precisa de mudança. A nossa cidade é uma cidade potente, incrível, cheia de oportunidades, mas hoje está abandonada. É o caso do centro. Eu me lembro, quando eu era criança, meu pai me levava no centro aos sábados para poder caminhar, ir numa livraria, num sebo e almoçar. Infelizmente, muitas famílias deixaram de fazer isso hoje. E deixaram de fazer isso hoje porque o centro tem um estado de abandono. E aí o nosso projeto é criar o programa Novo Centro. Pesquisa depois, está na internet, está no nosso programa de governo. O que é o Novo Centro? É a gente transformar esses imóveis, grandes prédios que hoje estão abandonados, sabe aquele que está pichado, que fica como uso para o crime, para a droga, transformar, dar um uso para esse imóvel em oportunidade, em moradia para as pessoas que precisam e, ao mesmo tempo, desenvolver a vocação do centro, como o maior centro de comércio popular da América Latina, no eixo do Brás, da 25 de março e da Santa Ifigênia, e também na vocação para a economia criativa, bares e restaurantes, que é isso que atrai turismo. Todas as grandes cidades do mundo que recuperaram o seu centro, recuperaram através do patrimônio histórico, cultura e economia criativa. É isso que nós vamos fazer na cidade de São Paulo, tendo a oportunidade de me eleger prefeito. Bom, a gente vai agora para a primeira rodada do chamado confronto direto entre os candidatos, seguindo ordem sorteada previamente. Eu lembro que, pelas regras acertadas com todas as campanhas, cada candidato pode ser escolhido no máximo 2 vezes. Os tempos são os seguintes: 1 minuto para pergunta e 1 minuto para réplica. Resposta e tréplica tem 4 minutos no total, a critério do candidato. Quem começa escolhendo quem vai responder é o candidato Pablo Marçal. Por favor, indica quem vai responder e faça a pergunta. Deixar seu nível de ansiedade ficar maior, Guilherme Boulos. Vou perguntar para o prefeito. Pode começar? Por favor. Quero que você que está em casa sinta agora que tem 192 mil pessoas precisando de cirurgia e alguém que está à minha direita ou na falsa direita da cidade de São Paulo, não se preocupa com isso, porque tem bilhões no caixa e você vai continuar esperando. Eu sei que você que não está esperando deve estar pensando assim, não é comigo, mas vai ser vocês, né? Porque tem milhões de metros de calçada para ser construída e nas UPAs, pelo menos 30% dos acidentes acontecem por não ter calçada. Aumento de 23% na situação de rua das pessoas desde dezembro do ano passado até agora. Tem mais de 80 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Prefeito, essas pessoas estão sentindo algo agora. Ou ficaram nessa fila, ou estão na fila, ou vão ficar por incompetência sua. Qual que é a sensação de ser um vereador que foi jogado na cadeira de prefeito e sentir incompetente o suficiente para não resolver problemas básicos dessas pessoas? Responde uma das perguntas, se você der conta. Está nervoso, Pablo? Olha, eu tenho muito orgulho. Eu vou contar aqui para o Pablo Marçal o que nós fizemos na cidade de São Paulo. Com educação, do jeito que você na sua casa quer escutar, do candidato que queira governar a maior cidade da América Latina, a 5ª maior metrópole do mundo. Uma cidade de 12 milhões de habitantes. Em 2016, o orçamento da saúde era de 10 bilhões de reais. Nós passamos para 20 bilhões de reais. Nós dobramos o orçamento da saúde. Só para você ter uma ideia, Pablo,
Até 2016, na gestão da Haddad, eram 3 UPAs em São Paulo. Hoje são 30, portanto foram 27 de 17 para cá. Dessas eu inaugurei 18 e vou entregar mais 5 esse ano e já estou construindo mais 8 para entregar ano que vem. Tem uma notícia boa para você, que depois vocês podem consultar lá naquele momento que é fake ou não, porque eu vou falar a verdade. Eu só vou falar a verdade aqui. No ano passado, a Prefeitura de São Paulo realizou o maior número da história da cidade de consultas e de exames. Marcelo, sua réplica. Você só não respondeu por que aumentou 23% das pessoas em situação de rua. Tem dado um show nas últimas 24 horas para tomar menos pancada aqui, mas não respondeu também, nem sabe o número, porque a gestão é uma bagunça. Tem 447 mil pessoas na fila, precisando de exame. Das que conseguem exame, 40% não volta para fazer o exame. Bagunça. Você se sente um pirulito na boca de banguelo, indo numa UPA e depois você vai em outra e não tem um prontuário digitalizado. Por que uma cidade tão rica, mais poderosa do hemisfério sul, não trata a pessoa que precisa do exame com respeito? Você está falando que está fazendo no Gerúndio, você está copiando o governo que você apoia, que chama o PT, onde você tem um ministério garantido lá. E eu também quero falar aqui para todo mundo dessa cidade, por que a Marta Suplicy, que é vice daquele cara de extrema esquerda, era secretária desse cara aqui da falsa direita? Você que está aqui, a cidade de São Paulo, 63% das pessoas são conservadores. Por que a gente está aqui e o cara não responde a pergunta tão simples? Está fazendo no Gerúndio? Responde as perguntas claramente. Fiz 4 perguntas. O Pablo Marçal, você vai virar blá blá Marçal desse jeito, né? A gente está aqui, é um debate muito sério, nós estamos falando do futuro da cidade de São Paulo. As perguntas que você fizer eu vou responder todas, como por exemplo também quero contar para você de que nós zeramos, por exemplo, o número de próteses dentárias na cidade. Ano passado foram 85 mil próteses, ano retrasado 55 mil. A média antigamente era de 16 mil próteses. Nós distribuímos, só para você ter uma ideia, 51 mil aparelhos auditivos, onde a pessoa vai lá no nosso serviço médico, faz a consulta, passa por um exame, é feito um aparelho ideal para ele utilizar e ele utiliza. Nós temos a alegria de poder ter ampliado muito nosso atendimento médico. Você sabe, Pablo, dor é um negócio terrível. Imagine dor crônica. Não tinha nenhum consultório de dor crônica em São Paulo. Já inaugurei 6. Eu quero falar para vocês que estão em casa daquilo que a cidade de São Paulo precisa, o que você precisa. Imagine só nesse período que a gente está, mesmo tendo pego mais de um ano de pandemia, ter inaugurado 18 UPAs. E você falou das nossas UPAs, tem mais uma notícia que eu quero te passar. E para você que está em casa, quando você ia numa UPA, precisasse de um exame, tinha que mandar o material para um laboratório para voltar. As UPAs que eu estou inaugurando, elas têm laboratório dentro da UPA. Olha que avanço que a gente está tendo. E você quer ver outra questão importante também? Não é só de equipamento, é a questão da saúde financeira da cidade. Nós ajustamos a saúde financeira, porque quando eu construo uma UPA, custa 10 milhões, o custeio é de 5 milhões por mês. E a cidade está com a saúde financeira em dia. Isso tem dado resultados muito positivos. E eu fico todos os dias com a minha equipe, porque eu tenho um orgulho enorme, uma equipe comprometida, uma equipe que ama a cidade para trabalhar para você. Tem um fato que tem acontecido muito no mundo todo, por exemplo, os óbitos por infarto. Aqui na cidade de São Paulo, sabe o que está acontecendo, gente? Está acontecendo o seguinte, quando você entrava no equipamento de urgência e emergência com um infarto, 30% das pessoas iam a óbito. Um procedimento que a gente adotou, um protocolo que adotamos com a aplicação do trombolítico, caiu para 4%. É isso que te interessa. Não é briga, não é agressão, não é ataque, não é falar com o outro candidato de forma desrespeitosa. É respeito, é mostrar aquilo que nós estamos fazendo, é o resultado, é melhorar a qualidade de vida das pessoas todos os dias. Esse é o nosso objetivo. Trabalhar 7 dias por semana, acordar cedo, dormir tarde e poder entregar para você uma cidade cada dia melhor. Eu sei e você sabe. Tem muita coisa, Pablo, ainda para fazer. Eu sei, mas a gente entregou bastante e provamos que somos capazes de continuar entregando. E por isso, você pode ter certeza que os próximos 4 anos serão os melhores 4 anos da cidade de São Paulo com a continuidade do nosso governo. Pela ordem de sorteio, quem pergunta agora é o candidato Guilherme Boulos. Por favor, indicando para quem será feita a pergunta. Eu pergunto ao candidato Ricardo Nunes. Eu tenho o maior orgulho de ser paulistano, mas a nossa cidade, você sabe, tem muitos desafios. Um deles é levar as oportunidades para as periferias. Nós tivemos governos que enfrentaram isso. O da Marta Suplicy, por exemplo, minha vice,
que fez o CELS e o bilhete único. Mas nessa gestão do Ricardo Nunes, São Paulo andou para trás. A população de rua praticamente dobrou, a fila da saúde de exame aumentou, não adianta vender uma ideia que não é a realidade. Agora, o que mais me preocupa é a falta de transparência, o mau uso de dinheiro público. Nunes, você gastou praticamente 6 bilhões de reais em obras sem licitação e sem planejamento. E eu acho que São Paulo merece saber, é um respeito que você tem que ter com o cidadão. Quem é Pedro José da Silva, qual a sua relação com ele e a da prefeitura com ele? Olha, Boulos, acho que você tem que responder quem é Janones. Você precisa responder quem é Janones. Que você instituiu a legalização da rachadinha. Você precisa responder quem é Nicolás Maduro. Você precisa responder tantos nomes, Boulos. Mas eu vou te dizer quem é Pedro José da Silva. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Um trabalhador que veio para São Paulo da Bahia, como tantos e tantos nordestinos aqui, lutar e vencer na vida. Você deve estar fazendo essa pergunta porque ele prestou um serviço para a prefeitura. Mas eu vou te dizer, ele presta serviço para a prefeitura há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Uma coisa que eu tenho muito orgulho é de que, no nosso governo, a gente fez muitas obras. Está acontecendo hoje, só para você ter ideia, 1.425 obras, só aquelas acima de R$500 milhão. Porque, como eu disse aqui para o Pablo, nós conseguimos solucionar a saúde financeira da cidade. Esse ano serão 18 bilhões de investimento. Então, tem muita obra para as pessoas poderem realizar, gerar emprego e renda, mas principalmente para atender você na periferia. Nunes, falou até bonito. O problema é que eu te conheço. O que você deixou de dizer, que o prefeito deixou de dizer, é que Pedro José da Silva é o compadre dele que recebeu 10 contratos em obras sem licitação. Que ele escolheu, disse que é técnico, nada. Ele escolheu a empreiteira do compadre para ganhar a obra. Aliás, eu acho que numa escolha entre você, a cidade e os amigos do prefeito, ele escolheu decididamente os amigos. Porque não é apenas o caso do Pedro José da Silva. E se você não acredita, não precisa acreditar em mim, não é, em debate, vai lá no Google, digita Nunes compadre, você vai ver o que vai aparecer. Agora, não foi apenas ele, não é? Tem também o Genário Nascimento da Cruz, que seria bom que você explicasse, não jogando outros nomes e tal, explique que está sendo investigado pelo Ministério Público por contratos de 27 milhões. É seu amigo com a Prefeitura de São Paulo, pelo Instituto Pilar. Explica, Nunes. Vamos lá. Olha, eu fico um pouco indignado. A gente espera um debate de alto nível. Vocês estão vendo aí, é só ataque. Mas essas conversinhas fiadas aí que você vem colocar, Boulos, não vai colar não, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas sabem quem é sério, quem é correto. Nós vamos entregar até o final do ano 7.000 obras. 7.000 obras. Você acha que eu vou saber quem é que está fazendo uma obra lá na prefeitura? Tem todo um procedimento de legislação, da lei que trata da questão de licitações. Existe a controladoria, que inclusive eu reforcei e trouxe mais de 70 controladores para ajudar na fiscalização. Nós estamos recebendo prêmios com relação à transparência e combate à corrupção. A nossa gestão não tem compromisso com erro nenhum e de ninguém. É isso que eu fiz a minha vida inteira. Ele falou que eu fui vereador. Realmente, um orgulho. 8 anos vereador. 8 anos. Apresentei muitos projetos, fiz muitas leis, trabalhei em muitas comissões parlamentares de inquérito, inclusive relator da CPI do Teatro Municipal, presidente da CPI da sonegação tributária, que lá em 2019, com outros colegas, valorosos vereadores colegas, participaram comigo, trouxemos só naquele ano 1,2 bilhões de reais. A minha vida foi de trabalhar, acordar cedo, bem diferente de você, né, candidato? Trabalhar muito, muito, montei o meu negócio uma salinha de 2x2. E é isso que a gente faz todos os dias, com dedicação. E tem uma coisa muito importante, com respeito às pessoas. Você não precisa, para querer chegar em algum lugar, querer atacar, querer manchar a honra das pessoas. Como você não tem proposta, fica querendo criar história. Isso não vai colar, as pessoas não caem nisso. A nossa administração é a administração correta, séria, que faz combate à corrupção, que faz muitas obras para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui, que visitam a nossa cidade ou que trabalham aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho um orgulho enorme
de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Eu já disse, eu volto a repetir, com muita humildade, de alguém que veio lá da periferia, que começou do seu negócio pequenininho, que constituiu a sua família e que teve o sonho de entrar para a política por vocação. Fui vereador por 8 anos, vice-prefeito com muita honra a convite do Bruno Covas e me tornei prefeito quando, infelizmente, perdemos o Bruno no dia 16 de maio de 2021. Inclusive, está aqui o Tomás Covas, o filho do Bruno, que eu te agradeço por toda a força que você me dá, Tomás. Te agradeço muito de coração. Mas é isso que a gente precisa, gente. Ter seriedade. Essa coisa de ficar atacando e xingando não leva a lugar nenhum. O que importa para a gente é que a cidade vai evoluindo, gerando emprego e renda, oportunidade e cuidando das pessoas, como a gente tem feito na cidade toda, em especial na periferia de São Paulo. O próximo a fazer a pergunta, escolhendo quem responde, é o candidato José Luiz da Atena, lembrando que o candidato Ricardo Nunes já foi perguntado 2 vezes, não pode ser perguntado agora. Bom, o Guilherme Boulos é que eu escolho. O Nunes quer nível, mas ele ataca também. E ataca com a pior das coisas do ser humano, que é mentira. Boa parte do que ele falou é pura e execrável mentira que está sendo apurada pelo Ministério Público, órgãos de segurança de São Paulo. Se provar que tem ônibus do PCC, e ele diz que não sabe de nada, porque no meu governo ninguém vai sentar bunda em ônibus do PCC. Se aprovarem as ilicitações dele, que são 70% com base em concluio, e licitações, inclusive, com convênio. Não é? Se aprovarem essas mentiras, ele vai para a cadeia. Agora, a pergunta ao Boulos, ela é simples, tranquila e normal. Diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O Nunes falou que você anda com a rachadinha. Deixa eu responder. Garantida a palavra ao Deixa eu responder. Você vai interferir aqui? É essa a sua democracia? O seu tempo, candidato, foi encerrado. Não, mas ele me interrompeu. O seu tempo foi encerrado. Ele me interrompeu. Termina a pergunta para o candidato Boulos, por favor. Bom, o detalhe é o seguinte, diz-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, não é? O Pedro, compadre aí que você apontou, seu tempo, não deve por favor, ser boa candidato, gente. seu tempo, está encerrado. Candidato Boulos, por favor. Eu não tenho dúvida, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Total acordo com o Zé Luiz da Atena. Eu não ando favorecendo o compadre na Prefeitura de São Paulo, eu não ando favorecendo amigo com contrato de 27 milhões, e por isso as coisas têm que ser esclarecidas, gente. Isso não é ataque, isso é respeito ao dinheiro público. Porque quando falta merenda na escola, quando falta um médico no posto de saúde, é porque esse dinheiro está sendo mal usado. O que a gente tem hoje na Prefeitura de São Paulo é uma gestão que gasta muito e resolve pouco. Essa é a situação da gestão do Ricardo Nunes. Dinheiro tem. A cidade de São Paulo não é só a mais rica do Brasil, é a mais rica da América Latina. O que falta é prefeito. É isso que faz falta hoje na cidade de São Paulo. E eu quero aqui falar de um drama que é muito importante para você que está nos assistindo, que é a situação da saúde. Eu sou filho de pais médicos, meus pais são do SUS, conheço isso desde criança. E tem um compromisso de tratar as pessoas com dignidade na saúde pública de São Paulo. Hoje, você vai numa UBS, numa UPA, uma coisa é a propaganda que o prefeito faz, a palavra bonita que ele coloca no debate. Mas quem está assistindo, eu fui lá na UPA Dr. Sócrates em Itaquera e vi, lá na AMA 24 Horas do Capão Redondo, ou lá na Maria Antonieta no Grajaú, a gente vê, falta remédio, falta médico, 10, 12 horas na fila, isso é desumano. E é por isso que eu vou fazer o Poupa Tempo da Saúde. Esse projeto inovador, eu tenho ao meu lado o criador do Poupa Tempo, o Daniel Annenberg, que nos ajudou a pensar junto com uma equipe de especialistas para que a gente consiga tirar isso do papel e levar 16 centros diagnósticos, policlínicas, atendimentos de especialidades onde mais falta, na ortopedia, na saúde da mulher, na cardiologia, oncologia, onde estão as maiores filas para atender você, levar para as periferias. Esse vai ser o Poupa Tempo da Saúde e é assim que a gente vai desfazer o estrago na saúde em São Paulo, feito pela atual gestão. Datena, qual que é a tua proposta para a saúde? Minha proposta para a saúde é muito simples. Você ter remédio e equipamentos de saúde, funcionar
pelo menos as UBSs, mais 2 horas por dia, não só às 7 até 9 horas da noite. Se possível, pelo menos 2 ou 3 equipamentos de saúde funcionando 24 horas por dia das subprefeituras de São Paulo. Mais contratação de médicos que recebam adequadamente, que se zere essa fila de 500 mil de pessoas que nós temos em São Paulo, que esse cidadão diz que trata bem a saúde e não trata. Quando eu falei também de gente mal acompanhada, ele citou e você anda de braços dados lá na Comissão de Ética com o Jean Nunes da Rachadinha. Era isso que eu ia completar em relação ao Ricardo Nunes. Depois eu quero saber se você é democrata, porque parece que não é. Quem apoia a Maduro e a ditadura da Venezuela. Você devia ser prefeito lá em Caracas, pô. Ô, Datena, até tu com fake news, Datena. De você eu não esperava. Te conheço, sei que você é uma pessoa correta. Não precisa vir com fake news aqui, não. Vamos fazer o debate de maneira séria, que é o que as pessoas que estão em casa querem ouvir. Primeiro, para deixar limpo essa situação do Janones, já tive a oportunidade de esclarecer mais de uma vez, não é? Rachadinha é crime, independentemente de ser feita por Janones ou por Bolsonaro, que é amigo do Marçal e do Ricardo Nunes, não é? Rachadinha tem que ser combatida. No Conselho de Ética, o que eu não podia era permitir 2 pesos e 2 medidas. O que vale para um tem que valer para outro. Aliás, me espanta que alguém tenha citado Rachadinha aqui, o prefeito, que está sendo acusado de receber cheque, rachadinha de volta de creche, está sendo investigado pela Polícia Federal por causa disso. Ele tem a rachadinha própria dele e vem querer falar aqui dos outros. Oh, assim não dá. Agora, falando da saúde, que é o que importa para as pessoas, nós vamos fazer 2 grandes projetos. Um deles é o Poupa Tempo da Saúde, como eu disse para vocês. Vão ser 16 unidades de centro diagnósticos e consultas com especialistas para zerar a fila. É isso que nós vamos fazer. O outro é o Mais Médicos e Especialidades, porque para isso funcionar tem que ter médico, tem que ter especialista. Vamos fazer isso em parceria com o presidente Lula, com o governo federal. Agora, quem está nos assistindo tem uma decisão a fazer. Se acha que a saúde está boa, como o Ricardo Nunes disse, você concorda com ele. Se você acha que a saúde precisa melhorar muito em São Paulo, então você concorda comigo e vem com a gente. Bom, antes da gente seguir com o debate, foram feitos 2 pedidos de direito de resposta pelo candidato Ricardo Nunes. Os 2 foram julgados improcedentes. A próxima pergunta é dele, o candidato Ricardo Nunes. Por favor, indique para quem vai ser feita a pergunta. Eu vou perguntar para o candidato Pablo Marçal. Pablo Marçal, essa cidade é a cidade do desenvolvimento econômico, da oportunidade de emprego e renda. Muitas pessoas vieram para cá atrás do seu sonho. E é uma cidade que se tornou essa potência por conta de tantas pessoas que para cá vieram do Brasil inteiro e do mundo todo. A gente sabe da importância que é você ter uma estrutura de receber esses investimentos, esses empreendedores. Alguém que depreda, por exemplo, a Fiesp, ou que participa de um grupo que invadiu a Bolsa de Valores no centro de São Paulo, agora em 2021, ou que invadiu o Ministério da Fazenda, ou seja, não gera uma instabilidade? Essa é a primeira pergunta que eu queria falar para ti. E qual seria a sua proposta para que a gente pudesse, ainda mais, a gente já está batendo recorde de geração de emprego e renda, mas para poder melhorar ainda mais, porque São Paulo sempre quer estar na liderança e na frente, para a gente poder aumentar ainda mais as oportunidades de emprego e de renda na cidade de São Paulo. Obrigado pela pergunta. Minha proposta número 1 é tirar você da prefeitura. A número 2 é fazer o Boulos, se ele tiver sonho de ser prefeito, mudar de cidade, que aqui nessa cidade, enquanto eu estiver na política, ele nunca vai sentar essa bunda dele nessa cadeira de prefeito. A proposta número 3 é fazer com que essa cidade tenha um negócio chamado empresarização. Eu sou filho de faxineira, meu pai é funcionário público aposentado, eu vim da escola pública. Nós aprendemos desde pequeno na escola pública a odiar empreendedorismo, a odiar rico e odiar Estados Unidos. E aí a gente tem um problema. Nosso povo não prospera. Nós temos 2,2 milhões de empresas na cidade de São Paulo. E aí sabe o que eu quero? Eu quero ensinar desde pequeno para todo mundo, para todas as crianças na favela. Quero ensinar para todo mundo o que é esse modelo de empresarização. A partir de 2025, Marçal na prefeitura, todas as 2,2 milhões de empresas terão um braço de ensino, nenhum ônus para o empreendedor, mas ele vai fazer com que o ensino chegue nos seus trabalhadores, os parentes e as pessoas que moram próximas dessas empresas. Para quê? Vamos ensinar as profissões do futuro, porque nosso país vai virar um país escravo tecnologicamente, não vejo nenhum desses candidatos falando disso.
nós vamos ensinar as profissões do futuro, tecnologia, inteligência emocional. A gente tem mais homicídio do que países em guerra. Nós iremos ensinar o passo a passo, mesmo que você não queira empreender. Eu descobri uma coisa nas favelas, inclusive aqui, tem gente que é fama de ser dono da favela aqui. Qualquer um desses candidatos aqui está desafiado. Nessa campanha, pré-campanha, eu fui em mais favelas, até quem nasceu na favela aqui em São Paulo. Eu continuo nesse desafio falando uma coisa para vocês. Todo mundo quer prosperar. Eu sou o candidato mais próspero aqui. Você veio falar de como fazer isso, eu paguei mais impostos do que tudo que vocês já geraram de riqueza na vida juntos. Eu sou alguém que tem uma família mais forte, mais pujante que todos vocês juntos. Eu sou alguém que tem uma juventude que eu, de fato, posso colocar toda a minha disposição. Eu já resetei esse jogo da vida, construí o que eu quis, saí da periferia. E eu quero que essa cidade, até você que está aí na periferia, mais pobre, é em Travinhas, no alto do Paraisópolis, onde não chegou nenhum melhoramento público até hoje, com esses 111 bilhões, eu quero que você saiba que você, seu filho, vai prosperar. Eu consegui prosperar, eu dei uma vida digna para minha mãe. Eu sou o candidato que está representando as mulheres aqui, porque eu sou casado com uma única mulher, eu namorei com uma única pessoa, eu tenho 4 filhos, eu abençoei a vida da minha mãe, eu aposentei minha mãe, a minha mãe era faxineira, eu ajudei a cuidar da minha irmã, da minha sobrinha, inclusive tem uma mulher lá fora, guerreira, que foi barrada de participar desse debate aqui, Marina, não desista, você não é a única candidata aqui, tá? Acho que foi uma fake news que você falou, vocês gostam de ficar usando esse termo? A Marina lá do Novo está lá fora, ela deveria estar aqui dentro, mas por alguma coisa que fizeram aí, ela está do lado de fora, eu sei o que você está passando, que eu fui candidato à presidência da República e não consegui participar desse debate, foi injustiçado igual você está sendo injustiçado agora. Então, todas as mulheres, prestem atenção no que está sendo feito aqui nesse debate. Aqui só tem candidato de esquerda e de centro-esquerda. Nós não precisamos de pessoas que ficam com conchavos políticos. A prefeitura do Nunes fechou, ele é o candidato mais caro de todos. O candidato que não dá conta de fazer nada, porque do PSOL só tem um prefeito do PSOL no país, com reprovação de 70%. Isso é a escória da política brasileira, Guilherme Boulos. Vai chegar a hora dele que eu vou perguntar algo que você precisa saber. Então, eu quero deixar bem claro para vocês. Nós precisamos mudar a mentalidade do nosso povo. Todos querem prosperar. E é o único candidato que tem a chance aqui de colocar isso na sua cabeça e tirar vocês dessa miséria. 4 milhões de pessoas em situação de miserabilidade dessa cidade. Candidato Nunes, sua réplica. Muito bem. Falou. De proposta mesmo a gente não viu nada, né? Mas eu queria te falar o que a gente está realizando na cidade. Se você pegar, por exemplo, e ver lá o programa Meu Trampo, são 10 mil jovens fazendo cursos profissionalizantes e aprendendo como empreender, como abrir o seu negócio. Tanto é que as MEIs, em 2017, eram 440 mil MEIs em São Paulo. Agora nós estamos batendo 1.200.000 MEIs, microempreendedor individual. Por quê? O ambiente saudável que a gente gerou na nossa cidade. Pega a Fundação Paulistana. Hoje são 23 mil jovens fazendo cursos e ainda recebe R$ 700 por mês para ajudar ele a se manter fazendo o curso. Porque às vezes tem muita gente que quer fazer o curso e não tem condições. Então entra a prefeitura nesse auxílio, ofertando a essas pessoas uma oportunidade, porque eu também vim lá da periferia. Eu sei o quanto que é necessário que tenha oportunidade. E é isso que a gente está fazendo na cidade de São Paulo. Oportunidade para vocês. Você está com problema cognitivo, porque eu falei que vai ter braço de ensino em todas as empresas. Acho que você não ouviu. Eu falei que nós vamos investir na escola básica. Inteligência emocional, nós vamos investir em empresarização, deixei claro, nós vamos criar uma secretaria que vai abrir empresas nessa cidade, porque empresa gera emprego e gera renda, não é governo que gera isso. Seguindo o sorteio prévio, a última pergunta nesse bloco cabe à candidata Tabata Amaral. Para quem é a sua pergunta, candidata? Para o Marçal. Por favor. Eu queria ter perguntado ao prefeito, primeiro porque eu queria muito morar nessa São Paulo que ele descreve, mas eu vou para um lado e para um outro e não é isso que eu vejo. Mas vou então fazer a pergunta para o candidato Marçal. A gente sabe que esse é o momento que a população estava ansiando para conhecer quem é quem, que história que tem, fez o quê, deixou de fazer o quê, que propostas carregam. Então eu trago, candidato, uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Bem, para ser... Posso não virou aqui. A sua réplica. Para ser prefeito de São Paulo tem que estudar. Acho que até o Nunes, que não fez nada pela operação,
pode lhe explicar, mas é uma operação urbana na região oeste e norte. Vou mudar o tema para a segurança. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então, minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína, chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? Isso que você falou sobre mim, você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado com 9 juízes em 3 instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando ovo para ele. Segunda coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de pé de meia, seu herói, bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você está inventando aí. É o seguinte, você está misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Para você saber, meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você é sabichona, fala o nome aí do que eu peguei, do que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva, com a Dilma. Você que é para-choque de comunista, você está aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta para o Boulos. Você que está aqui é um candidato fantoche. Você sabe, né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio, foi estudar fora, ele está completamente fora da realidade dessa cidade. Ô, Tabata, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar além da headline. Você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta. Finalizamos assim o primeiro bloco do debate. Então, continua, mas você parou de falar, eu retomei. Não, mas ela não tem mais a palavra. O tempo é meu, então? Então, o senhor termine. Então, vamos lá. É o seguinte, esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui para fazer graça. Essa adolescente que está aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. Silêncio. Tem como parar o tempo, já que estou incomodando aí? O senhor siga o seu tempo, por favor. Então, voltando o tempo. A adolescente que vos fala aqui, vai atrapalhar de novo, torcida Kids? Pausa o tempo, por favor. Candidato, o seu tempo está correndo, não vai ser pausado, por favor. É o seguinte, é muito simples, é para-choque de comunista. Eu estou descobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo. O Nunes, ele não tem perfil para essa cidade, tem que ser um maluco para vir defender esse povo aqui. Eu construí riqueza de forma honesta e desafio todo mundo a vir atrás. A Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê? A Polícia Federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha e eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, todos eles estão fazendo isso. Eles estão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha, não precisa de ficar com um caderninho aqui para falar a verdade para vocês. Pode bater o tanto que for, eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo, vou conquistar seu coração. Você que está aqui nessa cidade, se quiser a cidade merda que está hoje, continua com o Ricardo, que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, ó. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é apoiador de Hamas, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ó, ninguém está falando da sua índole, não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui quer chamar a sua atenção, sabe para quê? Para continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade, é quase impossível a pessoa do meu perfil ser candidata aqui nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo para eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso, e que se lasque, pode vir para cima mesmo, pode bater, que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui, que tudo depende de dinheiro público. Por isso vocês ficam zoando aqui, desesperado. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que está assistindo, coloca o M, faz o M, que nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração que todo mundo fica romantizando como favela. O candidato Boulos fez um pedido de direito de resposta e foi concedido. O senhor tem 45 segundos, por favor.
Obrigado, Oineg. A gente vê o baixo nível de um candidato. Eu queria dizer uma única coisa. Ele negou aqui, disse que sai da disputa se alguém apresentar a sentença de condenação dele, que a Tabata trouxe, que é verdadeira, não é? Por formação de quadrilha em fraude bancária. Está subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação do Marçal por 4 anos de cadeia. A plateia, por favor. 4 anos de cadeia lá em Goiás. Espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa. Ele disse que o Datena queria sair, acho que vai ser o primeiro a sair, vai ser ele, a não ser que não cumpra a palavra e mostre o charlatão que é. Finalizamos assim o primeiro bloco do debate, marcado pelo confronto entre os candidatos. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco é a vez dos jornalistas do Grupo Bandeirantes fazerem perguntas